Continuando, vou falar da Quinta República e falarei em outro vídeo sobre a ditadura militar. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, iniciei minha carreira como professora da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro em 1993. Você também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Ranieri Mazzilli foi um político brasileiro que serviu como presidente interino do Brasil por 2 vezes. Ele foi presidente interino em 1961 e novamente em 1964. Mazzilli era advogado por formação e também ocupou outros cargos políticos no Brasil antes e depois de seus períodos como presidente interino. Ser presidente interino significa ocupar temporariamente o cargo de presidente de um país em situações específicas, como em casos de ausência temporária, impedimento ou vacância do cargo de presidente titular. O presidente interino assume as funções e responsabilidades do presidente efetivo até que a situação que levou à sua designação seja resolvida, garantindo a continuidade das atividades governamentais. É bom lembrar que o governo do presidente Jânio Quadros foi marcado por um curto mandato caracterizado por medidas inusitadas e polêmicas. Sua renúncia, em 1961, surpreendeu o país e gerou uma crise política. Em decorrência da renúncia de Jânio Quadros, o presidente da Câmara dos Deputados na época, Ranieri Mazzilli, assumiu a presidência da República de forma interina, desempenhando esse papel em 2 ocasiões durante a história política do Brasil. Na época em que Ranieri Mazzilli ocupou o cargo de presidente interino do Brasil, a moeda em circulação era o cruzeiro. O cruzeiro foi a moeda oficial do Brasil em diferentes períodos, e durante parte do mandato de Mazzilli, o país utilizava essa denominação monetária. Quanto à situação econômica durante a presidência interina de Ranieri Mazzilli, o Brasil enfrentava desafios econômicos significativos. A década de 1960 foi marcada por instabilidade econômica, inflação e crescimento econômico irregular. A economia brasileira passava por transformações estruturais e enfrentava desafios relacionados à industrialização, distribuição de renda, infraestrutura e dívida externa. A presidência interina de Mazzilli ocorreu em meio a um cenário econômico complexo e desafiador para o Brasil. Assim disse: Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, na apreciação da atual situação política criada pela renúncia do presidente Jânio da Silva Quadros, os ministros militares, na qualidade de chefes das Forças Armadas, responsáveis pela ordem interna, me manifestaram a absoluta inconveniência, por motivos de segurança nacional, do regresso ao país do vice-presidente João Belchior Marques Goulart. Brasília, 28 de agosto de 1961. Ranieri Mazzilli. Vemos que durante a época em que João Goulart, conhecido como Jango, estava prestes a assumir a presidência do Brasil em 1961, a oposição política, especialmente setores conservadores e militares, era contrária à sua posse. João Goulart era considerado uma ameaça à ordem e às instituições tradicionais do país devido às suas propostas consideradas mais progressistas e ligadas aos movimentos trabalhistas. Essa oposição acabou contribuindo para a crise política que culminou na renúncia de Jânio Quadros e na subsequente posse de Ranieri Mazzilli como presidente interino. Humberto de Alencar Castelo Branco foi um militar e político brasileiro que se tornou presidente do Brasil após o golpe militar de 1964. Ele foi o primeiro presidente do período da ditadura militar no Brasil, governando de 1964 a 1967. Castelo Branco é lembrado por implementar reformas econômicas e políticas durante seu mandato, além de ter sido responsável pela promulgação do Ato Institucional número 1, que marcou o início do regime autoritário no país. O Ato Institucional número 1 foi um decreto emitido pela ditadura militar no Brasil em 9 de abril de 1964, logo após o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart. O ato foi o primeiro de uma série de atos institucionais que conferiam poderes extraordinários ao regime militar e restringiam as liberdades civis e políticas no país. O ato estabeleceu medidas autoritárias, como a extinção de todos os partidos políticos existentes na época, a suspensão de garantias constitucionais, a cassação de mandatos de parlamentares e a nomeação de interventores nos estados. Esse ato marcou o início de um período de repressão e endurecimento do regime militar no Brasil. O Cruzeiro Novo foi introduzido em 1967 como parte de uma reforma monetária realizada durante o período da ditadura militar.
Essa reforma visava combater a inflação e modernizar o sistema monetário do país. O depoimento do general Oswaldo Cordeiro de Farias destaca a visão de que o golpe civil-militar de 1964 foi motivado por uma suposta mentalidade revolucionária presente no governo de João Goulart, conhecido como Jango. O general aponta que nos últimos dias de seu governo, Jango teria adotado medidas que provocaram uma reação contrária por parte das Forças Armadas, como a rebelião dos marinheiros e a subversão hierárquica. Essa narrativa sugere que as ações de Jango teriam contribuído para criar um ambiente de instabilidade e insatisfação nas Forças Armadas, levando a um cenário propício para o golpe. Essa interpretação é uma das diversas perspectivas sobre as causas e justificativas do golpe militar de 1964 no Brasil, que foi um evento complexo e controverso na história do país. Durante o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, algumas das principais obras e feitos incluem: implementação de reformas econômicas. Castelo Branco promoveu reformas econômicas visando estabilizar a economia e combater a inflação, como a reforma cambial e a criação do Banco Central. Reforma administrativa. Introduziu mudanças na estrutura administrativa do governo, buscando maior eficiência e profissionalização na gestão pública. Pacificação política. Buscou promover a estabilidade política no país, após o golpe militar de 1964, através da repressão a movimentos de oposição e da busca por uma suposta revolução democrática. Arthur da Costa e Silva foi um militar e político brasileiro que assumiu a presidência do Brasil durante o período da ditadura militar, sucedendo a Humberto de Alencar Castelo Branco. Costa e Silva governou o país de 1967 a 1969. Durante seu governo, ele foi responsável por implementar medidas autoritárias e repressivas, incluindo a promulgação do Ato Institucional número 5, que representou o ápice do endurecimento do regime militar no Brasil, com a suspensão de garantias individuais e o aumento da repressão política. Costa e Silva também enfrentou protestos e resistência popular durante seu mandato. O Ato Institucional número 5 foi o quinto de uma série de decretos emitidos durante a ditadura militar no Brasil, sendo considerado o mais duro e repressivo de todos. O ato foi promulgado em 13 de dezembro de 1968 pelo presidente Arthur da Costa e Silva e conferiu poderes extraordinários ao governo, suspendendo garantias constitucionais como o habeas corpus e aumentando significativamente a repressão política. Com a implementação do ato, o regime militar intensificou a censura, perseguições políticas, torturas e prisões arbitrárias. O Ato Institucional número 5 marcou um período de forte repressão no Brasil, com impactos profundos na sociedade e na vida política do país, consolidando um período de autoritarismo e violações dos direitos humanos durante a ditadura militar. O Ato Institucional número 5 teve consequências profundas e duradouras para o Brasil, impactando significativamente a sociedade e a vida política do país. Algumas das principais consequências incluem: restrição das liberdades individuais resultou na suspensão de garantias constitucionais, como o habeas corpus, permitindo a prisão arbitrária e a perseguição política de opositores ao regime. Censura e repressão intensificou a censura à imprensa, à cultura e às manifestações políticas, reprimindo qualquer forma de oposição ao governo militar. Aumento da violência e da tortura levou a um aumento da violência estatal, com casos de tortura, desaparecimentos forçados e mortes de opositores políticos. Consolidação do autoritarismo no Brasil, fortalecendo o poder do regime militar e restringindo ainda mais as liberdades democráticas. Desencadeamento de um período de repressão intensa. O ato marcou o início de um período de repressão intensa no Brasil, com a perseguição sistemática de dissidentes políticos, estudantes, artistas e demais opositores ao regime. Falaremos mais depois sobre as consequências da ditadura militar. Apaixonada pela história do Brasil e cursando pós-graduação, quero junto com vocês entender um pouco mais sobre o Brasil. Falarei sobre a ditadura no próximo vídeo e depois sobre outros presidentes. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia. Você também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha.